Bom dia! Hoje eu estou voltando aqui para fazer a continuação do estudo de formas de pensamento. Hoje a minha abordagem vai ser pelo controle universal dos ensinamentos dos espíritos. E hoje eu separei algumas lições que a gente vê na obra de Ivone do Amaral Pereira, uma médium contemporânea. Ela começou o trabalho mediúnico dela um pouco antes do Chico Xavier. Uma médium muito séria. Foi ela que recebeu o famoso livro Memórias de um Suicida. Como as lições que vinham, as informações que foram psicografadas em Memórias do Suicida eram muito novas, muito inéditas, Ivone manteve os manuscritos de Memórias do Suicídio guardados quase 30 anos. Aí, quando vem Chico Xavier, começa a psicografar e publica Nosso Lar. Ivone, quando lê o Nosso Lar, vai visitar o Chico Xavier e recebe de Emmanuel a autorização não é bem o caso, mas disse a ela o incentivo, né, para publicar aqueles manuscritos que estavam guardados há tanto tempo. E aí é que Memórias de um Suicida vem ser publicado, um livro maravilhoso. Quem lê Memórias do Suicida nunca vai se suicidar, certo? E as informações que tem em Memórias de um Suicida são muito parecidas com as que André Luiz traz em Nosso Lar. E a partir daí ela psicografou mais ou menos uns 20 livros. A maior parte dos livros da Ivone eram romances espíritas muito legais, muito bons, daqueles que você começa a ler e não para. E mais dentro desses romances tem muitos ensinamentos. Então hoje eu estou pegando o livro A Tragédia de Santa Maria, um pedaço, e um pedaço de Dramas da Obsessão. Ambos foram psicografados, ditados por Bezerra de Menezes, tá? Então, o que acontece? O Bezerra de Menezes, ele dá dois exemplos de influenciação dos espíritos conforme a forma de pensamento que você está aplicando. Numa, ele fala de uma moça muito, muito angelical, que estava encarnada e que ele estava atendendo. Ele teve autorização para ajudá-la na encarnação, nas dificuldades que ela iria passar nessa encarnação. Então ele diz assim: dispus-me então a observá-la, valendo da autoridade com que fora investido, examinando seus atos, perscrutando-lhe os pensamentos e intenções, a estas discretamente incentivando, se as percebia razoáveis, através de fugazes intuições, advertindo-a sob o mesmo sutil processo, não raro durante o sonho, quando se deixava arrastar por impulsos, embora generosos, pouco prudentes, porque seu temperamento era franco e confiante em excesso. Mas, por possuir coração simples e angelical, incapazes de ações menos sinceras, era, por isso mesmo, credora do incentivo que lhes concedíamos. Então, aí está um exemplo de formas de pensamentos. Ela começa o livro ele recebendo as vibrações da prece dela, pedindo ajuda, pedindo socorro. E ele, quando chega lá, ele reconhece uma pessoa, ela está encarnada, né? Mas ele reconhece um espírito ligado a ele de muito tempo. E aí ele pede autorização para seguir essa pessoa e ajudá-la, né? Essa menina, é Pamela o nome dela. E aí, num dos momentos, ele narra esse auxílio a ela, por ela manter o pensamento dela na vigilância e em padrão alto. Então, era permitido a ele
Não interferir no livre-arbítrio, porque nenhum espírito superior interfere no livre-arbítrio, mas era permitido a ele inspirá-la, intuí-la, com pequenos sopros de intuição, que iriam, digamos assim, entusiasmá-la nas ideias que seriam boas para ela. No Drama de Obsessão, nós temos o exemplo ao contrário. Em Dramas de Obsessão, o Dr. Bezerra de Menezes narra um caso em que, aterrorizado ante as vinganças atrozes movidas por espíritos dos seus antigos senhores de Lisboa, o espírito João José preferiu ocultar-se numa encarnação de formas femininas. Então, era um escravo, quer dizer, na verdade ele era um senhor, né, de escravos, e ele vem reencarnando como uma mulher para poder fugir dos cativos que estavam tentando se vingar. Eu acho que é isso que ele está contando aqui. Eu não me lembro se isso aqui ele está falando de Lisboa, eu acho que é da escravidão aqui no Brasil. Então, peraí, deixa eu abrir só um pouquinho, porque está ruim de ler aqui. Enganou-se, porém, visto que sua própria organização psíquica o atraiçoou. Ou seja, não adianta se disfarçar, porque é o pensamento, é a psicosfera que vai fazer com que você seja reconhecido. Muito embora ele tivesse reencarnado, o espírito dele trazia essa culpa do remorso, das maldades que tinha feito, e muito embora tentasse se esconder dos seus vingadores, a culpa ficava o tempo todo sendo mostrada na sua aura. A organização psíquica modelava os traços fisionômicos e anormalidades físicas idênticas aos que ele aplicara nos seus algozes, nas suas vítimas, que hoje são, né, aqui no romance, são seus vingadores. Uma vez identificado, o antigo devedor, mesmo sob as formas femininas, desencadeou-se sobre ele toda a tormenta da obsessão. Então, esse caso aqui do Dramas da Obsessão, ele é muito, muito... Eu adoro esse livro. Aconselho todo mundo a ler, inclusive as pessoas que acham que Umbanda e Espiritismo não tem relação. É bom dar uma lida, porque no mecanismo aí da cura dessa obsessão, eles se utilizam de caboclos, e em determinada passagem, Dr. Bezerra dá ordem ao caboclo para mandar prender o chefe da falange. E essa ordem de prisão na Umbanda só pode ser dada por uma entidade de luz a um caboclo e executada por um Exu. Então, são trabalhos muito parecidos, só muda a roupagem que se é utilizada, ok? Eu sugiro dar uma lida atenta em Dramas da Obsessão, porque quebra todo e qualquer preconceito do trabalho que é feito dentro da Umbanda, ok? Hermínio Miranda. Hermínio Miranda, ele tem vários livros, ele era um doutrinador. O que é um doutrinador para você que não tem experiência no mundo espiritual, né? No movimento espírita? Doutrinador é uma pessoa que geralmente tem uma cultura da doutrina espírita bem vasta, bem mantida, né? Sempre alimentada, e que também tem que ter, né? Pelo menos deveria ter sentimentos, né? Elevados. E é ele que vai ter o primeiro contato com seres que desencarnaram, não tem noção de que desencarnaram, ou sofredores, ou infelizes, que estão tendo um primeiro contato com a matéria, ou que foram retirados num processo obsessivo e levados para a doutrinação. Então, o doutrinador é quem faz essa evangelização, é um bate-papo que se tem com essas entidades infelizes para ajudá-las.
Nesse caso, em Diálogo com as Sombras, que é um livro do Hermínio Miranda, ele relata vários casos dele, enquanto doutrinador, os tipos de espírito que ele pegou. Então, ele pegou o intelectual, o vingador, o avaro, e ele vai contando cada caso desse como foi o processo de doutrinação. E eu peguei um bem interessante aqui, que ele diz a seguinte explicação: a lembrança constante dos crimes que cometemos nos mantém sintonizados com os perseguidores, e eles tudo fazem para que nós não esqueçamos os erros praticados. Enquanto estamos remoendo nossas faltas, continuamos ligados aos obsessores. Devemos, então, esquecer de tudo, como se nada tivesse acontecido? É assim? Não, certamente que não. O arrependimento, porém, ele tem que ser construtivo. Ou seja, ele não deve nos paralisar. Não, parei, agora não é ele não, agora sou eu. Não devemos ficar centrados na culpa, tá? O arrependimento, ele deve servir de mola propulsora para que a gente haja no sentido contrário daquela ação anterior da qual a gente se arrepende. Voltando para o Hermínio, ele pergunta: devemos então esquecer de tudo como se nada tivesse acontecido? Não, certamente. O arrependimento, porém, tem que ser construtivo, ou seja, não deve paralisar-nos. Cientes ou não da gravidade das nossas faltas, e sem dúvida alguma, praticando-las abundantemente no passado, é imperioso que nos voltemos para as tarefas de reconstrução interior, de dedicação ao semelhante que sofre, de policiamento de nossas atitudes, palavras e pensamentos. É preciso orar, servir, buscar reacender a chamazinha do amor que existe em todos nós. Esse é o trabalho que eu estou tentando fazer comigo, que eu estou tentando chamar vocês para fazer, ok? Todos nós temos nossas culpas. A depressão, que hoje é uma doença epidêmica, nada mais é do que a nossa reação a tudo que foi feito, a necessidade que nós temos que mudar, as cobranças que nós estamos sendo vítima agora de nossas antigas vítimas, certo? Então nós temos aqui um caminho, não basta ir num centro espírita tomar passe, não. Tem que fazer esse caminho aqui. Por quê? Porque fazendo isso, em primeiro lugar, a gente protege a nossa psicosfera, o nosso campo mental da ação dos inimigos. Segundo, a gente reconstrói todas as lesões que nós causamos a nós mesmos e aos outros, através do serviço e do amor desinteressado. Entendeu? Então, é assim que a gente vai evoluindo. Não precisa você se martirizar, morrer de culpa, nada disso. Vai e não peques mais, disse Cristo. Por muito tempo se pensou que isso fosse apenas um tema sugestivo para pregar sermões bonitos. Hoje sabemos da profunda realidade que encerra esse ensino evangélico. Jesus não falava besteirinha. Jesus não falava abobrinha. Tem muita gente que repete que Jesus fala só como abobrinha. Mas Jesus sabia o que estava falando. Vai e não peques mais. O que ele disse com isso? Não fique parado olhando para trás pelo que você fez. Vai, continue. Não peques mais. Procure fazer o correto agora. Hoje sabemos da profunda realidade que encerra esse ensino evangélico. O Cristo sempre ligou o problema do sofrimento físico ou espiritual ao erro. Estás curado, diz ele ao paralítico, a quem mandou tomar sua cama e andar. Não peques mais para que não te suceda algo ainda pior. João, capítulo 5, versículo 14. Dessa forma, o erro, que os evangelistas chamam de pecado,
acarreta sofrimento, punição e resgate. Não que tenhamos de nos redimir necessariamente através do mecanismo da dor. A dor não é inevitável, porque o processo de libertação pode dar-se também por meio do serviço ao próximo, do aperfeiçoamento moral, da prece e da vigilância. O amor cobre 1 milhão de pecados, né? O mesmo apóstolo João já dizia.